ao Senhor, queridos, aqueles que eu ainda não vi, não cumprimentei, a paz àqueles que nos acompanham pela live. E eu queria já de imediato chamar você para meditar em um tema no qual vamos falar, e para isso vamos fazer uma leitura que se encontra no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 19, a partir do versículo 11, vamos ler. Lucas 19, a partir do versículo 11. E diz assim: estando ele a ouvi-lo, Jesus passou a contar-lhes uma parábola, porque estava perto de Jerusalém, e o povo pensava que o reino de Deus ia se manifestar de imediato. Ele disse: um homem de nobre nascimento foi para uma terra distante para ser coroado rei e depois voltar. Então chamou 10 dos seus servos e lhes deu 10 minas. Disse ele: faça esse dinheiro render até a minha volta. Mas os seus súditos o odiavam e por isso enviaram uma delegação para lhes dizer: não queremos que este homem seja nosso rei. Contudo, ele foi feito rei e voltou. Então mandou chamar os seus servos, que dera o dinheiro, a fim de saber quanto tinha lucrado. O primeiro veio e disse: Senhor, a tua mina rendeu outras 10. Muito bem, meu servo bom. Respondeu o seu senhor: por ter sido confiável no pouco, governe sobre 10 cidades. O segundo veio e disse: Senhor, a tua mina rendeu 5 vezes mais. E o seu senhor respondeu: também você encarregue-se de 5 cidades. Então veio outro servo e disse: Senhor, aqui está a tua mina. Eu a conservei guardada num pedaço de pano. Tive medo, porque és homem severo. És homem severo. Tiras o que pudeste e colhe o que não semeaste. E o seu senhor respondeu: eu o julgarei pelas suas próprias palavras. Servo mau, você sabia que sou um homem severo, que tiro o que não pus e colho o que não semeei. Então, por que não confiou meu dinheiro ao banco? Assim, quando eu voltasse, renderia com juros. E disse aos que estavam ali: tome dele a sua mina e deem a quem tem 10. Senhor, disseram, ele já tem 10. Ele respondeu: eu lhes digo que quem tem, mais será dado, mas quem não tem, até o que tiver será tirado. Amém. Queridos, eu fiz questão de ler tudo porque é o que vai encaixar no assunto que queremos falar. E eu quero contar para vocês, essa semana passada, quinta-feira passada, nós tivemos aula de mentoria e assim, eu saí daquela mentoria, que foi a primeira do ano, muito inspirado. Então, portanto, qualquer coisa que vocês ouvirem aqui e verem nessa mentoria não é mera coincidência, porque isso falou muito forte ao meu coração. E aí eu vinha meditando já há um tempo, no decorrer da semana. Daí chegou no fim de semana, eu até comentei com a minha esposa, a gente estava ali vendo o André ministrar, e eu estava com a marcação aqui já no texto que eu ia pregar. E aí o André começou a falar, daí eu falei: ixi, está indo ali na mesma linha, tal. Daí eu falei: pronto, só falta ele usar o texto, Daí ele foi lá e usou um paralelo, que daí falou sobre o talento, E aí eu mostrei para minha esposa, eu falei: aqui, acho que Deus deve estar querendo falar alguma coisa com a igreja nesse sentido.
Daí eu falei para o André, eu ia mudar a ministração, mas eu acho que Deus está querendo falar alguma coisa aí. Então vamos por esse lado. Vamos começar a entender um pouco o que a gente está vendo aqui. No texto que acabamos de ler, a gente vê Jesus contando uma parábola para os seus discípulos, para o povo que estava ali, né? E ele tinha uma preocupação. As pessoas conversavam sobre que o reino de Deus já ia vir de imediato, e ele começou a explicar alguma coisa em cima dessas parábolas. E ele começou a falar sobre esse senhor que era de nobre nascimento, que foi para ser coroado, deixou ali 10 minas, o dinheiro, e deu para aqueles servos, aqueles 10 servos, dizendo, vão lá e multiplique isso. E esses servos foram, alguns multiplicaram, e teve esse em específico que não multiplicou. Isso nos chama a atenção para o seguinte, queridos: o que glorifica a Deus em nossas vidas? O que glorifica ao Senhor baseado nesse texto em nossas vidas? Eu resumi isso em uma palavra chamada crescimento. Crescimento. Procure pensar que em tudo, inclusive na Bíblia, a gente vai observar que o Senhor fala de crescimento constantemente. O Senhor fala constantemente sobre crescer. A gente vê exemplos que Ele cuida e dá o crescimento. E quando fala de você e de mim, Ele está dizendo, você deve crescer. Você deve crescer. Não é questão de você pode, não. Você deve crescer. Porque você está em constante crescimento. E nesse crescimento e desenvolvimento, porque você não somente cresce, você se desenvolve. O corpo humano começa pequenininho, que nem está ali o Luiz Felipe, daí ele começa a crescer e não para, né? Até os dias que você vai morrer. Você para de crescer na estatura, sim, mas você tem outras coisas que não param de crescer no seu corpo e continuam crescendo. E é importante você entender o quanto Deus gosta do crescimento, o quanto Deus se agrada no crescimento, de que você cresça e se desenvolva, e que você esteja constantemente crescendo. Então que possamos analisar isso agora por um lado espiritual, que a gente possa entender como está a nossa vida, se ela está crescendo ou se ela está parada, porque o Senhor te chamou para crescer. O Senhor te chamou para que você desenvolvesse. Mas até quanto eu devo crescer, Alex? Você vai crescer o quanto o Senhor deixar. E Ele vai deixar você crescer até o último dia da sua vida. Até o último dia da sua vida você vai crescer. Então, vamos começar a analisar, vamos começar a pensar como está essa questão do crescimento em nossas vidas. Como estamos agindo em relação a isso? Nosso crescimento, principalmente espiritual. Como isso está acontecendo em nossas vidas? A primeira coisa que a gente precisa analisar quando a gente fala de crescimento é o quê? O que faz crescer, né? A gente começa a pensar e me remete lá nas cantigas que tinham na minha infância, que não é tão distante da infância de vocês, né? Até os mais jovens aqui, como o Sidney, que fez 18 anos agora, com certeza vão lembrar daquela cantiga que dizia: comer, 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 é o melhor para poder crescer. Isso daí, sem querer datar aqui a minha idade, são cantigas que eram cantadas constantemente nas escolas, artistas gravavam, tudo mais, porque traziam uma mensagem que você precisava comer. Você precisava comer para poder crescer. Então, o que você precisa primeiro para começar a crescer, ou começar a analisar se você está crescendo, é saber se você está com fome. Você precisa saber se você tem fome, para você saber se você vai ter crescimento. Porque a pessoa que não tem fome,
está doente. Somente pessoas doentes não têm fome. Pessoas saudáveis normalmente vão sentir fome em algum momento do dia. Vão sentir fome em algum momento que estiver passando. Você pode passar o dia inteiro sem comer, mas você vai ter fome em algum momento do dia, porque você é saudável. E aí eu pergunto: nós estamos com fome de Cristo? Nós estamos com fome de conhecimento da palavra de Deus? Nós estamos com fome de crescimento? Nós precisamos ter fome. E aí a primeira análise que a gente tem que fazer é essa: como ter fome? Eu acabei de iniciar dizendo que eu estava ali assistindo a mentoria, aquilo foi me enchendo, me saciando, porque eu estava com fome da palavra de Deus. Eu estava com fome. E o que é importante a gente considerar é que precisamos ter fome, porque não podemos estar doentes, mas não podemos comer qualquer coisa. Não podemos comer qualquer coisa, porque existem diversas coisas que vão nos tirar a fome. Existem diversas coisas que vão fazer com que a gente deixe de ter fome ali, vai saciar aquela coisa momentaneamente e não vai fazer bem para a sua saúde. Então, precisamos ponderar o que estamos comendo. Então, temos que ter fome, porque estamos saudáveis. Mas, se começarmos a comer as coisas que não agradam a Deus, nós vamos ficar doentes. É isso que vai acontecer. E é isso que precisamos analisar para vermos se estamos indo no caminho certo do nosso crescimento. Temos fome? Maravilha, temos. Não estou doente, mas eu estou me alimentando da forma correta. Porque tem mais. Aquilo que você come, que vai tirando a sua fome, e não é o que agrada a Deus, ele vai te saciar. Você vai continuar comendo, né? Que são as benditas porcarias que a gente tem, né? Na alimentação, que a gente fala. A gente vai comendo porcaria e ficando saciado de porcaria e sem fome. Mas quando a gente está saudável, a gente consegue reconhecer que estamos consumindo porcarias e precisamos fazer uso da alimentação correta. Nós precisamos fazer uso do que agrada a Deus e precisamos ter essa visão, precisamos ter esse entendimento, precisamos ter essa sensibilidade para saber o que estamos consumindo, porque o nosso objetivo é crescer. Nosso objetivo é crescer. E quando eu estou falando crescer, nesse momento, eu estou falando individualmente. Estou falando individualmente. Óbvio, queremos crescer como um todo, como corpo de Cristo. Mas nesse momento, eu quero que cada um olhe para si. E que eu olhe para mim e que vocês olhem para cada um de vocês. Para a gente imaginar o nosso crescimento indo para o local correto, em sentido a Jesus, para que possamos estar realmente saudáveis e possamos olhar nisso. Uma das coisas que vai nos ajudar no nosso crescimento, além de ter fome, é também ter foco. A gente precisa ter foco no nosso âmbito pessoal. A gente precisa saber para onde a gente está indo. A gente precisa saber para onde a gente quer chegar. A gente tem que entender o que é e quem é o nosso alvo. Aonde precisamos ir. Precisamos ter foco. Esses dias eu compartilhei na internet, não me lembro se Instagram, alguma coisa, um negócio que eu me identifiquei demais. O cara fez um videozinho dizendo o seguinte: imagine aqui, né? Eu vim aqui para pegar a Bíblia, fechei a Bíblia, mas eu vi que o celular está ligado. Daí eu desligo o celular, daí eu olhei que o copo estava um pouco cheio.
Eu venho aqui, tomo um pouco d'água, mas daí eu vi que esse livro aqui está errado. Daí eu venho aqui, coloco o livro para cá, e aí começa a fazer um monte de coisa e não termina nada. E eu falei, eu me identifiquei demais com esse livro, com esse vídeo. Essa coisa de, como é que fala, que agora está na moda aí, que a gente fala TDAH, né? O TDAH, eu me identifico demais com esse negócio, porque eu sozinho começo a fazer, eu sou aquela criança que está andando na rua para atravessar, vê a formiguinha, daí para ver a formiguinha e esquece que estava atravessando. E, infelizmente, isso, no modo espiritual, atrapalha demais a nossa vida. Isso atrapalha muito, porque quando a gente perde o foco, tudo sai do trilho. Quando a gente perde o foco, nada vai para frente. E isso acontece na nossa vida espiritual e acontece na nossa vida, vou chamar de pessoal. Tudo que a gente está fazendo não tem foco, a gente deixa de fazer. Ou a gente posterga aquilo e aí entra a procrastinação. Palavra difícil de falar, mas está muito em alta. A moça que é psicóloga ali sabe, porque ela que estuda esses negócios. Mas procrastinar está muito em alta. É aquele negócio que você vai deixando, empurrando com a barriga e não faz agora, fala, vou fazer depois, enfim, e não faz. E é sempre assim, ou faz na última hora. Isso tudo é a falta de foco que nós temos, que nós precisamos ter, que nós devemos buscar. E foco não é fácil, porque às vezes a nossa visão está embaçada, às vezes nós não conseguimos enxergar. E quanto mais distante nós estamos, mais difícil fica de enxergar o alvo. Se eu estou daqui no Paulo, está mais fácil de enxergar o Paulo. Se eu começar a ir para lá, vai ficar mais difícil de enxergar o Paulo. Se eu começar a ir me afastando mais ainda, vai ficar mais difícil de enxergar. E às vezes acontece isso na nossa vida, com relação aos nossos objetivos, com relação a Cristo, com relação ao crescimento que precisamos ter. A gente tira o foco, a gente deixa de ter foco. Ou, o que é pior, a gente foca na coisa errada. A gente foca no que não precisa. A gente dá uma grande atenção ao que não precisa de grandes atenções. Então, nós precisamos começar a corrigir e olhar para o alvo, começar a ter foco, começar a entender um pouco mais do que está errado e começar a regular. Se vocês perceberem no celular de vocês, quando você pega ele para tirar uma foto, ele começa a fazer um movimento, que a maioria dos celulares faz isso, que é começar a abrir um pouco mais a imagem, diminuir um pouco mais a imagem, ficar meio embaçado, até que ele ajusta. O que ele está fazendo ali é ajustando o foco. Talvez a gente precise olhar, começar a regular e ajustar o nosso foco. E, queridos, tomem isso como regular o nosso foco para a vida, em tudo. Regular o nosso foco para que a gente possa entender e saber aonde estamos indo e aonde queremos chegar. Muito se para conversar com muitas pessoas que não têm perspectiva de para onde estão indo, o que precisam fazer, aonde querem chegar. Não tem essa clareza. E isso atrapalha o nosso crescimento. E nós precisamos ter crescimento. Que foco vem acompanhado de uma outra coisa que também é difícil, digo pela minha vida, que é disciplina. Para você ter foco, você precisa ser disciplinado. Eu fico admirado demais com aquelas pessoas que conseguem ser regradas e fazer as coisas disciplinadamente ali, né? Deixar tudo
bonitinho. E eu não estou falando no sentido de só organização, não. Estou falando você ser disciplinado. Eu consigo acordar nesse horário, faço isso, faço aquilo, preciso parar para estudar, eu estudo, preciso parar para fazer outra atividade, eu paro, consigo me controlar e chegar até o meu objetivo. E isso tudo é exercícios, queridos. A gente precisa exercitar. A gente precisa exercitar porque as coisas vêm como um turbilhão na vida da gente. As coisas vêm atrapalhando a vida da gente de maneira terrível. Eu estava dando exemplo ontem, né, me veio agora aqui a memória de um problema que a gente teve para ajudar um vizinho, né, e eu fui ajudar, e foi logo de manhã, eu acordei no susto, né, para poder ajudar. Daí eu saí totalmente sem foco e indisciplinado. Eu comecei a ajudar aqui, eu tinha que ligar para o resgate, eu comecei a ligar para o resgate, daí já falaram que eu tinha que fazer outra coisa, eu já deixei o resgate para lá, fui fazer outro negócio, daí daqui a pouco comecei a ir falar, ver que tinha que subir no outro lugar. Você sai totalmente do foco porque você não para poder entender o que está acontecendo e poder agir da maneira correta. E nós precisamos disso, nós precisamos dessa direção, nós precisamos de foco, nós precisamos de disciplina. E a gente precisa cuidar de nós, no sentido de que nós precisamos olhar o nosso crescimento e avaliar o nosso crescimento e abrir os nossos olhos para o entendimento do nosso crescimento. E precisamos ter este direcionamento. E aí vem outra coisa que nos deixa muito estagnados para crescer. A gente para no crescimento por conta disso, que é coragem de mudar. A gente precisa ter coragem de mudar. A gente precisa entender que a gente está parado e a gente precisa começar a se mexer. E a gente precisa ter coragem para isso. Precisa de muita coragem para começar a ter mudança. Eu acredito que a maioria de nós aqui já tivemos a necessidade de mudar em algum momento e tomar uma decisão, falar, eu vou para cá ou eu vou para lá? O que eu devo fazer? E precisa de coragem, porque decisões às vezes não são fáceis de ser tomadas, mas elas são necessárias, e elas são muito necessárias. Porque isso está te deixando parado. E se você está parado, isso não agrada a Deus. Se você está parado, as coisas vão passar e você vai ficar. E a gente tem que começar pensando em mudar em pequenas coisas, pequenos atos. Tudo que você faz durante o ciclo da sua vida vai te proporcionar crescimento. Tudo vai te acrescentar. Você pode estar pensando, eu tenho que ficar lendo a Bíblia 24 horas por dia para poder ter crescimento. Não, não é isso. Você precisa estar em contato com Cristo constantemente. Isso sim. Mas você precisa começar a analisar as coisas que estão ao seu redor, as pequenas coisas que vão trazer crescimento para você. Eu recentemente adquiri um novo hobby, vamos chamar assim, uma nova admiração. O ano passado a gente estava lá na casa do Giovanni, que por coincidência também é a casa do André e da Renata. A gente estava lá assistindo o Super Bowl, né? Eu nunca tinha me interessado para parar para assistir. O Super Bowl é a grande final do futebol americano. E aí eu assisti, eu achei interessante. E aí eu comecei a pensar. Falei, eu vou acompanhar na próxima temporada, né, que começou em outubro
em setembro, outubro do ano passado, eu vou acompanhar para ver como é que é. Eu acompanhei, comecei a entender, gostei, e aí eu comecei a acompanhar. E arrumei um time, comecei a torcer, tudo mais, tal. E isso ocasionou alguma mudança na minha vida. Mas o que isso acrescentou na sua vida? Eu comecei a conversar com pessoas que de repente eu não conversava antes. E isso trouxe uma certa mudança que pode me levar a falar de Cristo. Isso é crescimento. Isso é crescimento. Então tudo que a gente faz na nossa vida, todo o desenvolvimento que temos, nos encaminha para o crescimento. O que a gente não pode é ficar parado. O que a gente não pode é ficar estagnado. A gente precisa ir e começar a avançar, ir no sentido de crescer, porque sempre que você está parado, a chance de você ser puxado para trás é muito grande. Sempre quando você está parado, a chance de você ser puxado para trás é muito grande. É muito mais difícil alguém te puxar para trás quando você está avançando. Se você está avançando, caminhando, ainda que a pessoa faça força, aí é a física. Vai ser muito mais difícil ela te puxar, porque você está indo para frente, você está crescendo. Possamos analisar, possamos entender que é o que o Senhor quer de nós, crescimento. Precisamos da coragem para mudar. E aí eu quero voltar um pouquinho para o texto, para a gente entender um pouco mais por que você está falando de crescimento, e a gente acabou de ler esse texto aqui. Vocês percebem que aquele rei queria uma coisa desses servos. Ele queria que aquele dinheiro crescesse. Ele queria que aquele dinheiro se multiplicasse. Ele queria que aqueles servos fizessem bom uso daquele dinheiro e pudessem administrar o que aquele rei deu a eles. E está muito claro, e todo mundo vai entender, que esse rei que lemos é Jesus. E você tem uma mina muito valiosa, que é a sua vida, que ele deu para você com aquele ato de amor lá na cruz. Ele deu para você a sua vida com um grande ato de amor lá na cruz. Te deu uma mina preciosíssima. E ele vai voltar. E aí ele vai perguntar: o que você fez com a sua mina? O que você fez com a mina que eu deixei para você? O que você fez com isso? Você deu crescimento a ele? Você deu crescimento à sua mina? Você ajudou com que a sua mina crescesse? Ou você vai simplesmente dizer: olha, Senhor, eu guardei, eu deixei ela paralisada aqui, sem poder crescer, porque eu sei que o Senhor é severo. E ele vai falar: isso é só uma desculpinha que você está dando para você mesmo, porque você tem alternativas. Porque ele disse aqui: por que você não colocou essa mina no banco para que ela rendesse juros? Você não queria fazer nada. Então pelo menos deixa ela à disposição para que ela pudesse render juros. Então alternativa nós temos. E na maioria das vezes nós preferimos as desculpas para não dar o crescimento. Nós preferimos dar desculpas ao invés de ficarmos
à disposição. Mas observem uma coisa: aqueles súditos não gostavam do seu rei, onde ele foi ser coroado, e disseram: não queremos ele como rei. E isso não mudou. Isso não fez qualquer efeito. Ele é o rei. Querendo ou não, ele é o rei. Isso não vai mudar. Ele é o rei, independente se a gente quer, se a gente não quer. E ele vai voltar, a gente querendo ou não. O que resta para a gente é a gente saber o que vai apresentar. O que a gente fez com a nossa vida em pró do nosso ministério, em pró da nossa igreja, em pró da nossa casa, em pró dos nossos vizinhos, em pró de todos que nos rodeiam e nos cercam. O que a gente fez com a nossa vida? A gente deu crescimento à nossa vida. A gente deu crescimento para que pudéssemos chegar e apresentar ao Senhor, dizendo: está aqui, a vida que o Senhor me deu rendeu mais 10 vidas. A vida que o Senhor me deu rendeu mais 20 vidas. Ontem, acho que foi ontem, né? Porque eu estou meio perdido no tempo aí que a gente fica conversando. O André e a Renata estavam dando exemplo dos discípulos, se eles estivessem vivos, né? Estivessem no tempo de hoje, né? Pudessem ver o que aconteceu desde o início do ministério deles lá. Vamos falar de Pedro. Se Pedro pudesse ver o que aconteceu, né? Ou Paulo pudesse ver o que aconteceu depois que eles passaram, eles poderiam chegar e dizer ao Senhor, falar: Senhor, a minha vida rendeu milhares de vidas. A minha vida rendeu milhares de vidas. Eles podem dizer isso. E nós? Nós podemos dizer: a minha vida rendeu pelo menos uma vida. Ou a minha vida rendeu 2 vidas ou 3 vidas. Quantas vidas a minha vida, a mina que foi dada com tanto amor, com tanto sacrifício, quanto rendeu? E nós sabemos aqui, é óbvio, em cima de tudo isso que eu estou falando, nós sabemos que nós somos seres humanos, nós somos falhos, nós não acertamos 100%, mas nós precisamos entender que se estamos errados, se estamos estagnados, se estamos parados, nós precisamos voltar a crescer. E se ainda que a gente tenha regredido, a gente precisa trilhar o caminho novamente e voltar a crescer. O nosso foco tem que ser o crescimento, o nosso alvo tem que ser Cristo, o nosso alvo como igreja tem que ser alcançar e levar pessoas para o reino de Deus. Mas nós só vamos conseguir isso quando cada um individualmente crescer, para que a gente possa crescer coletivamente. Então nós precisamos crescer um por um, para que todos cresçam de uma vez. E aí vem a parte legal, vem a parte gostosa. Porque imagina, agora vamos pensar em estatura, né? Vamos pensar que está todo mundo pequenininho aqui, né? Desse tamanho. E aí todo mundo está de mão dada. E aí a Ana começa a crescer, o Sidney começa a crescer, a Ariadne começa a crescer, mas eu ainda estou pequenininho. Se eu estou de mão dada com eles, o que vai acontecer comigo? Eu vou começar a ser puxado para cima. Eu vou começar a crescer também. Eu vou começar a ser puxado para o alto. Nós estamos de mão dada. Só que nós precisamos olhar cada um para si, para que a gente possa entender se nós estamos crescendo, sim ou não. Curva a sua cabeça.